do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, primeira coisa, consagra o seu dia na presença do Senhor. Saiba que Deus está tomando conta de cada situação, creia na bondade, na misericórdia dele diante de cada questão, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não entra na onda do diabo, não entra na onda da carne. Ah, mas irmão, o que eu quero falar para você? Fica com o que Deus tem para você, em nome de Jesus, fica com o que Deus tem. Olha só, presta bem atenção. Em nome de Jesus, fica com o que Deus tem. Presta atenção aqui comigo. Ó, às vezes a gente fica pensando assim, não, mas eu acho que isso... Não, querido, fica com o que Deus tem para você. E Deus é um pai bom, um pai misericordioso, que cuida da nossa vida. E diante de cada situação, nós vamos viver o cuidado, a bondade, a misericórdia, a presença dele, em nome de Jesus. Ó, às vezes você acha que uma coisa eu preciso entender que no momento que eu busco a Deus, no momento que eu clamo ao Senhor, as coisas vão acontecer. Ora, você não sabe, mas fala para Deus, em nome de Jesus. Olha só, presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Diante de cada questão, diante de cada situação, o que Deus tem para mim e para você? Pensamento de paz e não de mal. Ó, porque eu bem sei, Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, presta atenção, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, querido. Olha só, se você ficar 1 minuto orando, é 1 minuto orando. Se você ficar 10 minutos, 1 hora, o que importa aqui? Preste bem atenção, quanto mais tempo nós oramos, mais nós vamos ficando cheios da presença de Deus, mais vai fortalecendo a nossa comunhão, não é isso? Não é isso? Não é assim que funciona? Porque eu vou ficando mais tempo, eu vou orando, vou buscando a Deus, vou me fortalecendo e tal. Existe um limite? Existe uma quantidade? Não, eu posso ficar 1 minuto, como posso ficar 10 minutos, 1 hora? Isso aí vai... Agora presta atenção, onde que está a diferença? Então me invocareis e irei a mim e orarei, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Querido, coloca o coração. É 1 minuto, mas você coloca de todo o coração. Coloca ali. É 1 minutinho, é 10 segundos, é só um. Deus me abençoe. Irmão, já teve livramento de morte por causa dessa palavra. Ó, olha, eu senti tal coisa. Olha, eu também senti. Então que Deus me guarde. Irmão, Deus guardou, livrou da morte. O diabo estava preparado para tirar a vida. Mas a pessoa falou, então eu senti também, então que Deus me guarde. E Deus guardou. Querido, de todo o coração, aprenda a clamar a Deus, a entender que Ele é o Pai que está cuidando da nossa vida. Agora, o que eu preciso ter em mente? Porque eu bem sei, Deus, sabe os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmão, Deus quer dar o resultado que eu estou esperando, Deus quer dar o resultado que você está esperando. Então, em nome de Jesus, creia na bondade, na misericórdia de Deus, creia que Ele vai dar. Aí ele fala, mas como é que isso vai acontecer, irmão? Se Deus quer dar o resultado que eu espero, Ele quer dar o fim, a solução lá para... Então me invocareis. Invoca a Deus aí nessa questão. É grande? É pequena? Vai em Deus em nome de Jesus. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Irmão, não fica com essa situação na sua mão não, querido, na sua mão não resolve nada, na minha mão não resolve nada, mas no momento que eu falo para Deus, Ele vai dar um caminho, Ele vai dar uma solução, Ele vai abençoar, vai ter o milagre, as coisas vão acontecer de maneira extraordinária, em nome de Jesus. Nós vamos ver a provisão de
Deus de maneira extraordinária. Ele fala assim, ó, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, querido. Não é, olha, eu vou passar 1 hora orando. Que bênção, você tem aí a capacidade de passar 1 hora? Passa 1 hora orando. Ora pela tua vida, pela vida de outras pessoas que Deus coloca aí no seu coração, na sua mente. Mas o que está falando aqui? Ó, buscar-me-eis e me acharei quando me quando me buscar com todo o vosso coração. Você vai buscar Deus? Vai fazer uma oração? É simples, é curtinha, mas faz de todo o coração, sabendo que você está falando com o autor da vida, criador dos céus e da terra, criador dos céus e da terra. E Jesus falou assim, ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, e o reino vai vir de maneira extraordinária. Nós vamos ver a manifestação de Deus, nós vamos ver o poder de Deus, as coisas acontecendo de maneira extraordinária, em nome de Jesus. Então toma posse, querido. Ó, se eu fechar os céus, 2 Crônicas 7:13, olha só, então o que eu tenho que fazer? Ir lá em Deus, ó, de todo o coração, mas vai em Deus, não deixa de ir não, vai lá, ó, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo, ó, presta atenção, ele está falando que vai fazer? Não, está falando se. Se acontecer isso, se acontecer tal coisa, irmão, preste bem atenção. Ou Deus ordena, ou Deus permite, tá? Então fica com isso aí. Ou Deus ordena a situação, ou ele permite a situação. Mas Deus é soberano. Põe uma coisa na tua cabeça. Deus é soberano. Ah, entrou tal coisa. Não está fora da visão de Deus. Deus não foi pego desprevenido. Não, Deus é soberano. Tenha isso em mente. Aí nós vamos alinhar as coisas em Deus. Aí ele fala assim, ó. E se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Irmão, o que eu preciso fazer? Mais uma atitude, querido. Primeiro, eu vou em Deus, ó, eu vou lá, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, nós vamos buscar a Deus de todo o coração. O que ele está falando aqui? Ó, Deus está falando para Salomão, ele constrói lá o templo e tal, e um monte de coisa, tudo que ele fez deu certo. Aí ele está falando para Salomão, ó, e se eu fechar o céu? Olha, se acontecer alguma coisa, aí ele fala assim, se meu povo se converter, irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Mudar o caminho. O que eu quero trazer para nós? Toma a atitude que você tem que tomar, mas em Deus, em nome de Jesus. O que ele está falando? Ó, primeiro, nós vamos buscar Deus. Segundo, se converter do mau caminho e ver a manifestação de Deus. Olha só, a etapa certinha. Primeiro, vamos buscar Deus. Segundo, converter do mau caminho. Ele está falando assim, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Ó, a gente ora, a gente se humilha. Agora falta uma coisinha, se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Querido, em nome de Jesus nós buscamos a Deus. Ó, que coisa boa. Vamos buscar a Deus? Fala para Deus. O que Deus tem para nós? Pensamento de paz e não de mal. Então Deus quer abençoar, Ele não quer prejudicar, Ele quer abençoar a nossa vida. O que eu tenho que fazer? Ó, buscar de todo o coração. O que eu tenho que fazer? Ir lá e converter do maus caminhos. Ele ouvirei do céu, sararei a sua terra. Aí ele fala, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Ó, qual é o seu caminho? O meu caminho. O seu caminho. Nós estamos num caminho que é mau. Querido, em nome de Jesus, ó,
lá na frente, a tantos metros, retorne, não sai da rota não, em nome de Jesus. O que ele está falando? Querido, como é que Deus está olhando para mim e para você? Ele não está olhando, olha, eu vou mandar um raio fulminante. Não, pensamento, ele tem pensamento de paz para dar o resultado que eu espero. Olha, agora eu vou mandar um raio nesse povo. Não, querido, ele manda Jonas. Ó, se arrepende aí. Não, Deus está, querido, é isso que eu preciso entender. Ó, tô no caminho, não tô? Vira para a direita. Ó, faça um retorno. Retorna, se converte, faz uma conversão à esquerda, conversão à direita. Querido, em nome de Jesus, estarão abertos o céu. Buscar, eu virei do céu, ó. E humilhar, e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O que eu preciso entender? Ó, o que Deus tem para mim? Pensamento de paz. Então eu vou buscar de todo o coração. Busquei de todo o coração, agora qual é a próxima etapa? Querido, se converter do mau caminho. Em nome de eu tô indo num caminho, não tô? Tá errado? Sai daí, em nome de Jesus. Você vai continuar a prosseguir, aí vai ser mais custoso. Presta atenção, você está numa rodovia, não está? Em rodovia você sabe como é que é, né? Um retorno é longe, às vezes o retorno é longe. Você está numa vila? Presta atenção, você está numa vilinha, o que acontece? Ó, você errou o caminho, você vira na outra rua, vira na outra, já achou o lugar. Você está numa rodovia, irmão, às vezes o retorno está lá longe. Em nome de Jesus, faz o retorno. Oh, Deus, eu já entendi, Pai. Vou fazer o retorno. Vai lá, retorna. Ó, se converte dos maus caminhos. Em nome de Jesus. E então eu ouvirei do céu, ó, o que ele falou? Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Querida, é essa atitude. Primeiro, ó, vai lá buscar Deus em nome de todo o coração, que ele tem pensamento de paz para nós. O que ele falou? Ó, se eu povo que chamo pelo meu nome, se acontecer tal coisas, e o povo se humilhar, se converter do mau caminho, eu vou ouvir, vou sarar de sua terra. E os meus ouvidos vai estar aberto para a oração que fizer nesse lugar. Isso quer dizer o quê? Ó, eu entrei numa situação, já retorna logo, já converte logo, que a oração nossa não fica trancada. Ah, mas eu tô lá no caminho e nem sei que aquele caminho é errado. Aprendi na hora que o caminho é errado, querido, volta logo, converte do mau caminho. Por quê? Porque céu aberto novamente para nós, em nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Ó, continua aqui, 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho viu, não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Irmão, próxima etapa, vai buscar a revelação do Espírito Santo para essa situação. Ó, Deus preparou, não chegou no meu olho, não chegou nos meus ouvidos, nem no meu coração, foi a que Deus preparou, mas todavia ele me revelou pelo Espírito. O que eu preciso fazer? Ó, buscar a Deus em nome de Jesus, de todo o coração, se converter do mau caminho. Para quê? Por que eu tenho que converter do mau caminho? Para o céu ficar aberto, senão fica trancado. Ó, ele não falou? Agora estarão abertos meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar? Ó, agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque, ó, converteu do mau caminho. O mau caminho fica trancando a minha oração. Irmão, presta bem atenção, Deus é misericordioso. Falhei, arrependi, vou caminhar, não peques mais, não peques, vou caminhar. Agora eu preciso entender, ó Deus, foi eu, Senhor, tem misericórdia, tudo tem consequência, não vai achar que não tem consequência, tem consequência. Agora o que eu tenho que fazer? Ó, Deus, ó, errei aqui, Senhor, é uma coisa grande, uma coisa pequena. Fala logo com Deus, pede perdão, ajeita as coisas, por quê? Para o céu não ficar trancado. O céu não ficar trancado. Aí a segunda etapa, converter do mau caminho, não é isso? Terceira etapa, buscar a revelação do Espírito, irmão. Em nome de Jesus, que ele tem para mim e para você, tá no Espírito Santo. Então nós vamos buscar a revelação do Espírito Santo de Deus e ver a manifestação de Deus. Bora orar em nome de Jesus? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia. Papai querido, estende as tuas mãos com o teu poder
e a tua misericórdia nos enche, meu Deus, do teu reino e da tua justiça. Aniquila, Senhor, toda obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Unge com o teu poder a tua graça. Unge com a tua unção, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, Deus, te buscar de todo o coração, se converter dos maus caminhos, Pai, e buscar e receber a revelação do teu Espírito Santo em nome de Jesus. Opera com o teu reino, a tua justiça, a tua graça e a tua misericórdia em nome de Jesus. Vem com o teu reino sobre nós. Em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, livra do mal, livra da obra do inferno, livra de toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.